A construção da balsa na praia subterrânea surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Troncos petrificados leves e cordas se transformam pouco a pouco numa embarcação possível, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O trabalho manual devolve foco concreto depois do excesso de assombro, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se a balsa falhar no meio do mar oculto, não haverá margem acessível nem socorro imaginável, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O guia testa amarrações enquanto o professor calcula a direção com instrumentos adaptados, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A própria existência de matéria aproveitável ali parece prova de um ecossistema antigo, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Quando a embarcação toca a água, não há espaço para hesitação, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O início da travessia surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. A costa recua devagar e a água negra engole o som dos movimentos, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente que deixou para trás o último vínculo seguro com a rocha firme, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Em mar aberto, o grupo depende de vento correntes e equilíbrio emocional para não se perder, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Seguem por orientação precária entre clarões elétricos distantes no teto da caverna, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O mar subterrâneo parece ter humor próprio, alternando calma absoluta e ondulação, sem causa visível, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Logo a vastidão supera qualquer referência de escala e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O coração do oceano interior surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Acima da água, nuvens baixas e brilho difuso transformam o teto da caverna num falso céu, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor contempla o cenário com triunfo, enquanto o sobrinho sente a pequenez humana, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se o espaço é tão extenso, uma simples deriva pode condenar todos ao desaparecimento invisível, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Mantém vigília constante, alternando descanso breve e observação do horizonte escuro, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Trovoadas distantes percorrem a abóbada sem obedecer a qualquer estação conhecida, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A beleza do mundo oculto torna o risco ainda mais perturbador, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Sinais de vida e morte boiando ao redor da balsa surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Algas enormes, madeiras estranhas e restos ósseos cruzam a rota como recados dispersos, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. Cada objeto resgatado aumenta a sensação de navegar por um território habitado, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O que produz esses rastros pode surgir a qualquer instante junto ao casco frágil, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor examina amostras,
enquanto o guia pede silêncio e olhos atentos à água, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. As profundezas escondem corpos e movimentos que nunca chegam por inteiro à superfície, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta, imediatamente, abre outra pergunta ainda mais funda. A travessia deixa de ser contemplativa e passa a ser vigilância pura, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. A primeira sombra gigante, sob a água, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Uma forma alongada cruza abaixo da embarcação e faz a superfície inchar de maneira lenta, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O grupo prende a respiração como se qualquer ruído pudesse atrair a criatura, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Um único golpe vindo das profundezas bastaria para despedaçar tudo o que os mantém vivos, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Ficam imóveis observando a sombra desaparecer e voltar em círculo distante, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Não sabem se foram notados ou apenas examinados como curiosidade efêmera, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O mar revela que sua calmaria sempre foi enganosa, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O confronto entre criaturas antigas surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Duas massas monstruosas emergem e colidem com violência capaz de levantar paredes de água, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. A balsa vira brinquedo diante de forças que parecem pertencer à primeira infância do planeta, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se forem arrastados para o centro da luta, toda a expedição termina ali sem vestígio, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O guia tenta afastar a embarcação usando vela improvisada e remo curto contra ondas brutais, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Ver a vida pré-histórica, agir no presente, rompe a última barreira entre ciência e pesadelo. E essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Sobreviver ao espetáculo se torna a única prioridade, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. A tempestade que nasce dentro do oceano subterrâneo surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Cargas elétricas iluminam a abóbada, e ventos súbitos torcem a água em direções opostas, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente que todo o mundo oculto se ergueu para rejeitar a presença deles, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O temporal pode esmagar a balsa contra rochedos invisíveis, ou lançá-la ao nada, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Lutam para segurar mastros e amarras enquanto a chuva mineral corta a pele, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar, sem perder a noção do risco. Não existe céu aberto ali, e mesmo assim a tormenta age com força de oceano verdadeiro, e essa sensação de enigma cresce mesmo, quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda.
A travessia atinge seu ponto mais selvagem e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O choque contra um obstáculo submerso surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Um impacto seco parte da embarcação e espalha madeira sobre ondas escuras, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. Por instinto, cada um se agarra ao que encontra antes de ser engolido, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se perderem contato uns com os outros naquela água, a história termina sem testemunha, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. São arrastados pela força da tempestade até uma costa desconhecida, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Ninguém sabe quanto tempo passou entre o choque e o toque na areia, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A travessia acaba não por escolha e sim por violência, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O despertar numa praia diferente da que deixaram surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Destroços úmidos cercam os corpos e o mar ao fundo parece repentinamente indiferente, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O alívio da sobrevivência divide espaço com a percepção de estarem ainda mais perdidos, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Sem a balsa, o retorno pela água torna-se improvável, e o avanço por terra passa a ser obrigação, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Reúnem o que restou do equipamento e começam a reconhecer a nova margem, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A costa guarda marcas geológicas muito mais recentes do que as vistas antes, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A viagem muda de direção e de significado outra vez, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Uma planície quente marcada por vapores surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O solo pulsa calor em vários pontos e exala fumaça por fissuras estreitas, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O professor vê nesse cenário a prova de que forças internas ainda operam perto deles, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Permanecer tempo demais ali pode levá-los a uma região de atividade explosiva, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Seguem rápido entre colunas de vapor, evitando áreas em que a crosta soa oca, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O chão parece um mecanismo prestes a ser acionado por alguma pressão oculta, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda mais. A própria Terra deixa de parecer estável sob os pés, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Uma mata mineralizada e iluminada por reflexos avermelhados surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Troncos de pedra formam corredores silenciosos que devolvem cada passo, multiplicado, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente a estranha mistura de ruína e vida suspensa ao redor, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante.
A paisagem oferece esconderijos demais para perigos que o grupo talvez não veja a tempo, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Avançam atentos recolhendo indícios de correntes de ar que apontem saída terrestre, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Faíscas distantes sugerem descargas elétricas ou atividade ígnea logo adiante, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O caminho conduz de volta à ameaça do fogo interno, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Uma parede coberta por fósseis enormes surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Conchas gigantes marcas de folhas e esqueletos presos na rocha contam eras inteiras de uma vez, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor fica quase sem fala ao enxergar ali um arquivo natural do planeta, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. A viagem deixa de ser apenas exploração e se torna testemunho de como a Terra guardou seu passado, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Mesmo com pressa, ele passa os dedos sobre as formas como se tocasse a origem do mundo, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A sequência das camadas sugere transições, muito mais complexas do que qualquer aula resumiu, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A ciência alcança um auge justamente quando o perigo aperta, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. Um duto inclinado por onde sopra vento quente para cima, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Depois de tantas descidas, o grupo encontra uma passagem que enfim parece subir, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. A esperança reacende, mas vem contaminada pelo medo de que o calor esconda a armadilha maior, e esse sentimento muda o ritmo do grupo, naquele instante. Se esse corredor levar a uma região vulcânica ativa, a salvação e a destruição estarão no mesmo caminho, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Decidem seguir o fluxo de ar porque qualquer alternativa parece menos promissora, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O sopro constante faz pensar em uma chaminé gigantesca aberta em algum ponto distante, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Pela primeira vez desde a travessia, a ideia de saída ganha forma e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O avanço interrompido por um desmoronamento recente surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Pedras novas ainda quentes fecham a passagem, como se a montanha respondesse à aproximação, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O grupo percebe que não controla nada naquele labirinto mutável, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Sem rota alternativa imediata, eles podem ficar presos entre mar subterrâneo e fogo ascendente, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Tentam remover blocos menores e avaliam rachaduras que prometem novos desabamentos, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar, sem perder a noção do risco. O calor aumenta enquanto o caminho diminui, o que faz cada minuto parecer roubado, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra
estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta, imediatamente, abre outra pergunta ainda mais funda. O desespero retorna com força renovada e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O som grave que sobe das profundezas surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Um rumor contínuo atravessa a pedra como se um oceano fervesse abaixo deles, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. Mesmo o guia endurecido muda o olhar ao perceber a origem vulcânica daquele ruído, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O interior da montanha está se movendo, e pode expulsá-los ou destruí-los sem aviso. E por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Procuram abrigo relativo enquanto observam o comportamento do vapor e das pequenas cinzas, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O caminho de saída talvez não precise ser encontrado se a própria Terra decidir lançá-los. E essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A decisão seguinte precisará ser tomada antes que o subterrâneo escolha por eles, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos.